O mundo inteiro presta homenagens ao rei do futebol, Pelé, que partiu ontem, depois de 30 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sem dúvida nenhuma, Pelé foi o maior nome da história do futebol no mundo. Aqui em Alagoas, sua marca está na capital, está no interior, no maior estádio do futebol do estado. E é para lá que a gente vai agora ao vivo com o Bruno Protásio, que vai trazer para mim, para você, para o senhor, para a senhora, uma história de um alagoano muito especial que tem uma ligação com o rei do futebol, Pelé. Bruno, é com você. Douglas, são muitas histórias. A gente pode fazer várias conexões de Pelé com Alagoas. Uma delas é esse relacionamento com Dida, segundo maior artilheiro da história do Flamengo, ídolo, ícone, ídolo, inclusive, já dito pelo Zico também, maior artilheiro, maior ídolo da história do rubro-negro, e que teve essa relação estrita com o Pelé também, e principalmente na Copa de 58, a primeira que o Brasil trouxe para casa, quando Pelé tinha 17 anos somente. Eu vou falar já sobre essa relação, porque antes a gente vai contar a história também aqui do Estádio Rei Pelé, um pouquinho dessa conexão com o maior ícone do futebol brasileiro que nos deixou, infelizmente, ontem, aos 82 anos de idade. Vamos conferir. Rei Pelé. Talvez seja o nome mais bonito de um estádio de futebol, por tudo o que simboliza. O nome é forte, carrega o peso do maior jogador de todos os tempos. Pelé já balançou as redes aqui em Maceió, no dia desta foto, a inauguração do estádio, no dia 25 de outubro de 1970. Há 52 anos, o Santos de Pelé venceu a seleção alagoana por 5-0. Os pés do craque estão no hall da fama do estádio, no lugar mais alto, de maior destaque. Como tem que ser, afinal, como ele, ninguém jamais foi. Com estes pés, encantava. Escrevia poesias de versos únicos no futebol. Pelé faleceu nessa quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer de cólon. E o futebol perdeu o seu rei. Vai fazer uma grande falta para nós, um grande ídolo, né, para o futebol brasileiro. Então, infelizmente, é uma pena. Foi um atleta que marcou, né? Marcou no futebol e tudo aquilo que ele representou, né, para o Brasil. É um rei, né? Vai deixar muita saudade, porque o Pelé estava lá no hospital quando a gente estava na Copa, né? Torcendo muito por ele também. Felizmente, né? A gente fica muito triste, mas vai deixar um legado aqui pra gente. É uma perda assim que a gente sente, todo brasileiro sente, o mundo sente, né, cara? E a gente fica bem chateado, né? Mas sabe que é a vida, sabe que é assim. Mas tá na história, né? É o grande rei Pelé. Ali entre as quatro linhas ali, ele que comandava. Feliz daqueles que puderam ver de perto a magia que somente estes pés poderiam proporcionar. Aqui, Edson Arantes do Nascimento está eternizado, assim como na memória e nos corações dos apaixonados pelo futebol, esporte que ele revolucionou. E a missão dele foi cumprida. E agora que descanse em paz. E o nosso muito obrigado, Pelé. Douglas, são momentos marcantes do rei do futebol e agora a gente vai conhecer um pouco mais da relação, não só do estádio, como a gente falou, mas de relações com alguns alagoanos. Por exemplo, em 1958, na primeira Copa, Pelé jogou ao lado de 2 alagoanos. Um deles foi Zagallo, que também já era realidade à época, foi tricampeão do mundo, inclusive foi treinador em 70 do próprio Pelé. Jogou com ele em 58, 62, em 70 ele se tornou treinador de última hora, foi campeão com a seleção brasileira
brasileira. E lá em 58 também tinha mais um alagoano naquela seleção. E esse ocupava ali a mesma posição do Pelé e era titular. Começou 58 lá na Suécia, no primeiro jogo, em campo. Antes disso, nas convocações, os dois sempre eram chamados e ficava alternando. Começava o Dida como titular, depois entrava o Pelé, Dida deixava os seus gols, Pelé deixava os dele. E naquela época o Pelé era muito jovem ainda, estava para completar 17 anos quando chegou até a Copa de 58. Imagina essa disputa de dois craques. Um era o rei do futebol, Pelé, iniciando. O outro, o jogador que já deixava sua marca no futebol carioca no Flamengo, Dida. E nós estamos aqui com a sobrinha dele, Joedi Santa Rosa, que nos atende nessa manhã para conversar um pouquinho sobre esta relação de dois craques do mundo da bola e que tiveram uma relação muito legal. A primeira pergunta, Joedi, que eu te faço é essa. O seu tio, o Dida, ele contava histórias sobre ele, sobre o Pelé? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os alagoanos. Realmente, meu tio teve uma estreita relação com Pelé, porque Pelé iniciando na seleção brasileira. Meu tio, um pouco mais velho que ele, já consagrado no Flamengo. E naquela época, a CBD, na época não era a CBF, ela convocava um número grande de jogadores. Eram 44 jogadores ao todo e na posição, para essa posição do Pelé e do tio Dida, foram convocados 4, que era um do Vasco, um do Bangu, um Pelé do Santos e o meu tio Dida do Flamengo. Meu tio acabou entrando como o titular dessa posição, né? E o Pelé era seu reserva, inclusive Pelé tinha sido contundido nos treinos, na pré-copa, né? E meu tio entrou jogando, jogou ainda 3 jogos como titular e Pelé entrou após o 3º jogo. E aí, a partir desse momento, fica muito difícil também disputar essa posição com o Pelé, né? É até injusto pensar nessa disputa diretamente, Edi. Mas em relação à relação deles, tinha uma amizade, era uma relação bacana entre os dois? É tão interessante isso, né? Porque sai às vezes algumas informações que não são verdadeiras. Na verdade, Pelé, sim, tinha uma relação muito boa com meu tio. Inclusive, ele doou a camisa, né? Isso é um fato bem importante. Ele doou a camisa do último jogo do Brasil contra a Suécia. Foi o jogo que sagrou o Brasil campeão mundial. Essa camisa número 10 do Pelé foi doada ao meu tio. Inclusive eu, quando eu não sabia, não tinha entendimento da importância dessa camisa, eu usava essa camisa em casa, até que meu tio resolveu doar a camisa, o tio Dida, ao Museu do Esporte, que leva aqui do Estádio Rei Pelé, que leva seu nome, Edivaldo Alves Santa Rosa. Então essa camisa ficou durante 10 anos aqui no nosso estádio. E por uma série de problemas financeiros acabou que o museu leiloou há um tempo atrás. Mas, infelizmente, né? Mas, assim, ele tinha uma boa relação, existem algumas coisas engraçadas, pitorescas. Meu tio contava que Pelé, nessa época, ele tinha um sonambulismo, né? Então, ao dormir, ele perambulava pela concentração e no outro dia era aquela algazarra, porque eram pessoas jovens, assim, super comprometidas com o esporte, né? Naquela época a gente não tinha essa questão tão profissionalizada. Eram atletas que amavam jogar e era um orgulho para eles estarem na seleção brasileira. Você cresceu ouvindo essas histórias, então? Eu cresci ouvindo todos, meu tio sempre contava, inclusive quando o Pelé esteve aqui na inauguração do Estádio Rei Pelé, meu tio foi convidado, sim, estava presente aqui no estádio, na inauguração, e eles sempre tiveram uma boa relação, sim. Agora, para a gente fechar, Joedi, é uma perda muito grande, né? Infelizmente o Dida nos deixou mais cedo, né? Aqui um ícone do futebol alagoano e brasileiro, e agora chegou a vez também do Rei descansar. Nossa família está assim, muito consternada, todos que amam o futebol, né? Pelé é um inigualável, para mim, o atleta do século, para o mundo é o atleta do século, é a maior estrela do futebol mundial, não tenho nem palavras para descrever aquela pessoa, a magnitude que foi Pelé e que será eternizada em nossos corações, em nossas mentes e nos vídeos, né, que a gente assiste sempre.
Isso, com certeza. Egedi, muito obrigado por ter conversado com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas, trazendo um pouco mais dessa relação, dessas histórias que muitas vezes quem está em casa não sabe, né, Douglas? Já viu vídeos de Pelé, com certeza, já soube detalhes sobre a sua história, que são marcantes, e essas conexões aqui, porque Alagoas é um celeiro de grandes craques do futebol brasileiro. O Dida foi um deles, recebe, como a Joedi trouxe, o nome do Museu do Esporte, Edivaldo Alves Santa Rosa, e que foi revelado pelo CSA, foi para o Flamengo, foi ídolo do Zico, para você ter ideia. Será que jogava bola? Era titular da seleção brasileira antes da entrada de Pelé. Este que está eternizado. Edson Arantes do Nascimento descansa, repousa nesse momento, mas Pelé segue e seguirá eterno. Douglas. Perfeito. Bruno, muito obrigado pela entrevista. Emocionante aí ouvir a sobrinha do Dida falar dessa relação do Dida com o Pelé, do Pelé com o tio dela, do presente que o Pelé deu para o tio dela, a camisa na vitória sobre a Suécia naquela Copa, né, onde tudo começou. Muito obrigado então, Bruno Protásio, ao vivo, direto do estádio que leva o nome do rei Pelé, trazendo as informações aqui em primeiríssima mão no nosso Balanço Geral Alagoas. Bruno, muito obrigado, um grande abraço. Daqui a pouco você volta de outro ponto da capital com mais notícias, porque sem notícia é para lá que a gente vai.